Fala galera, tudo certo? Hoje a gente vai falar então sobre tipos de blocos econômicos, né? Mas o que são blocos econômicos? Basicamente, blocos econômicos são formas de organização econômicas onde os países, né, se unem para flexibilizar aí muitas vezes a circulação das economias, né? Isso ocorre através da circulação de pessoas, através da circulação de capital, enfim, é uma forma de união entre os territórios a fim de facilitar algumas condições que possam vir a beneficiar aí as diferentes economias. É de conhecimento que nenhum país é autossuficiente, ou seja, nenhum país consegue produzir aí tudo que precisa. Então, quando você acaba unindo-se a outros territórios, você tem uma facilidade maior na aquisição de determinadas matérias-primas, na aquisição de determinados produtos. Você pode ter alguém que já possa estar comprando a sua produção de maneira mais simplificada também. Tá? Os blocos econômicos, então, eles são uma nova forma de reorganização do espaço a partir de uma nova reestruturação desse meio técnico-científico informacional qual nós vivemos. Então, a própria globalização, ela fomenta essa união dos territórios a partir da criação dos blocos econômicos. E aí nós temos tratados, nós temos acordos que vão ocorrer de acordo com as condições estabelecidas entre os diferentes países. É de conhecimento que aqui o Brasil, por exemplo, nós temos o Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, são membros principais aí do Mercosul, né, que é o mercado comum do Sul, que eu já vou falar ali mais para frente. Mas os blocos econômicos, eles apresentam algumas características bem interessantes, alguns permitem a circulação de pessoas, alguns só permitem a circulação de mercadorias, um exemplo clássico é o NAFTA, né, que ali pega o Canadá, os Estados Unidos e o México, onde você tem lá a circulação de mercadoria flexibilizada. Os mexicanos, como vocês sabem, não têm a permissão de entrada em território americano, ou pelo menos não tem uma permissão facilitada, né, para entrar em território americano. Então, o NAFTA é mais uma organização, digamos assim, para comércio, ou seja, circulação de mercadorias. Tá? É o que nós chamamos, inclusive, de zona de livre comércio, que é o primeiro tipo de bloco econômico que eu vou falar para vocês. A zona de livre comércio, ela tem como objetivo primordial, digamos assim, dentro dos países que são signatários, ou seja, dos países que fazem parte desse tipo de bloco, a restrição ou eliminação ou redução de taxas alfandegárias. Então, determinados produtos, né, que podem circular ali dentro desses países, entre esses países, vão obter uma redução, uma eliminação ou uma restrição ali no que se refere às tarifas alfandegárias. O NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, é um exemplo disso. NAFTA que agora acabou sofrendo algumas alterações, tá? Ele vai surgir com uma nova reformulação, né? E inclusive vai deixar de se chamar NAFTA, né? Ele vai se chamar UMSCA. Então, ele vai ser uma nova estruturação do NAFTA. É claro, com algumas características bastante semelhantes, mas o objetivo principal aqui da zona de livre comércio é justamente a circulação facilitada de produtos com tarifas reduzidas ou com tarifa zero, principalmente. Então, produtos eletrônicos, por exemplo, que circulariam ali entre Canadá e Estados Unidos, teriam uma eliminação das taxas, uma redução das taxas, ou haveria restrições aí quanto à circulação dessas mercadorias, né, e as cobranças de impostos devidos, né, nesse contexto. A zona de livre comércio é para comércio, então não há flexibilização aí da circulação de pessoas entre os territórios. Outro tipo de bloco econômico que nós temos é o que nós chamamos de união aduaneira. Além da eliminação das tarifas, como na zona de livre comércio, nós temos também a abertura do mercado interno, inclusive a criação de políticas comuns de comércio com os outros blocos. Um exemplo clássico aí de união aduaneira é o próprio Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, no seu estágio mais atual. Então, o Mercosul é o que nós chamamos de união aduaneira. Você tem uma flexibilização na circulação de mercadorias, como a eliminação, talvez redução das taxas alfandegárias, mas também dentro do Mercosul nós temos uma circulação de pessoas que é flexibilizada. Então, a união aduaneira basicamente visa a eliminação das tarifas, tá? São firmados acordos de
digamos assim, liberdade de mercado interno e políticas comuns entre os blocos, ou melhor, entre os membros do bloco, né, e com outros países também, tá? Outra forma de bloco econômico que nós encontramos é o que a gente chama de mercado comum, que também a gente se enquadra aqui, o Mercosul se enquadra dentro desse mercado comum, né? Somando as características, por exemplo, aí, das modalidades anteriores, que é a zona de livre comércio e a união aduaneira, nós vamos ter aí, dentro desse mercado comum, tratados que permitem maiores fluxos de capital e também de livre circulação de pessoas, né? O que facilita a oferta comum de mão de obra, de serviço dentro do próprio bloco. Lembrando que hoje, já dentro do Mercosul, aqui você pode ir para outros países já, como por exemplo para a Argentina ou para o Paraguai, só mostrando a tua identidade, tá? Então é mais tranquilo, digamos assim, essa questão da circulação de pessoas. Como eu falei antes, ele uniu ali a zona de livre comércio para flexibilização de circulação de mercadorias, usou a união aduaneira ali também para uma flexibilização, inclusive, de políticas comuns, já que no mercado comum, o que nós vamos ter, então, tratados que permitem aí maiores fluxos de capital e também a livre circulação de pessoas. Então, a gente vai chegar em um estágio que esse fluxo de pessoas vai ser ainda mais flexível, vai ser ainda mais fácil dentro dos membros aí do Mercosul. Né? Há quem diga que nós, dentro do Mercosul, eu falo nós porque nós pertencemos aqui ao Brasil, nós dentro do Mercosul ainda vamos atingir esse estágio máximo aí de mercado comum. E por último, nós temos o que nós chamamos de união aduaneira. A união aduaneira, a união aduaneira não. E por último, nós temos o que nós chamamos de união monetária, tá? Que seria a união monetária, o mais elevado estágio de unificação e organização política aí dentro de um bloco. Você já deve estar imaginando que de união monetária nós temos a famosa União Europeia, né? A União Europeia, digamos assim, ela envolve, além de todas as características anteriores, a circulação de pessoas, a circulação de mercadoria, os fluxos de capital, políticas comuns, nós vamos ter aqui acordos mais ambiciosos ainda de integração econômica. Então você tem inclusive estratégias de defesa comum, né? Sobretudo, digamos assim, a adoção de uma moeda única entre os países. Qual é a moeda única que nós temos ali dentro da União Europeia? O euro. Né, que é uma moeda super valorizada, inclusive hoje, né, e que todos os países que fazem parte da União Europeia utilizam-se desta moeda primordialmente. Tá? A União Europeia, né, dentro da sua chamada zona do euro, né, você tem ali 19 dos 28 países signatários que já utilizam o euro como moeda principal. Tá? Então, lembrando, né, 28, agora 27, porque a gente teve a saída do Reino Unido ali mais recentemente, né, da União Europeia. Então, esse é um bloco econômico que se utiliza de características bem interessantes, porque você tem uma flexibilização da própria população, poder circular ali dentro dos territórios. Isso facilita no deslocamento e na comercialização de produtos. Você não tem uma limitação, nem uma taxa alfandegária massiva, digamos assim, quando você vai comprar em outro território, até mesmo sobre taxas de importação e exportação. Então você tem políticas públicas que visam favorecer aí esses blocos econômicos. Então é importante a gente entender que os blocos econômicos são uma nova forma de reorganização do espaço, uma nova forma qual os países encontraram para desenvolver aí as suas economias. Tá? Então, a gente tem lá a União Aduaneira, a gente tem o Mercado Comum, a gente tem a Zona de Livre Comércio e, claro, a gente não pode esquecer também da União Monetária, que seria um estágio máximo de unificação aí dos blocos econômicos, levando os mesmos a utilizarem inclusive uma moeda única, como é o caso da União Europeia. Tá? Então os blocos econômicos eles vêm junto com essa globalização, vêm junto com essa modernização e junto com essa reestruturação do espaço geográfico, onde a circulação de pessoas, mercadorias e capitais é muito mais flexível, é muito mais fácil de ocorrer do que lá no passado.
investimentos em indústrias, investimentos na especialização da mão de obra, as transnacionais são mais flexíveis também dentro desse contexto de circulação dentro do espaço geográfico a partir dos próprios blocos econômicos. Tá? Sobre blocos econômicos, o que eu tinha para falar era isso, sobre os tipos de blocos econômicos. Provavelmente eu vou largar vídeos aqui sobre cada um dos blocos econômicos, NAFTA, União Europeia, Mercosul, mas isso é tema para uma outra aula. Por enquanto, era isso. Espero que tenha ficado claro. Valeu, falou.